Bom dia a todos, vamos dar início ao 47º dia da nossa quarentena, hoje quarta-feira, 13 de maio de 2020. Vamos orar? Ó Deus, nós rogamos pela misericórdia do Senhor e da Tua graça sobre as nossas vidas no momento do estudo da Palavra, para compreendermos aquilo que é importante para nós, para o desenvolvimento, para o crescimento, para a frutificação da nossa vida pelo Reino. Então nós rogamos a Tua direção sobre o estudo da Palavra, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Mateus 13 é o texto que nós estamos estudando. Você pode abrir aí na sua casa, o texto é em Mateus 13, o verso que nós vamos ler daqui a pouco é o 44, tá bom? Mateus 13, 44. Antes, deixa eu trazer algo que eu acho fundamental e importante e interessante, antes de nós lermos a parábola do tesouro escondido. Algo diferente acontece agora dentro dessa seção de parábolas do reino. Se você se lembrar da introdução que nós fizemos, antes de começar a estudar cada uma das parábolas, nós fizemos questão de trazer uma breve introdução sobre o estudo das parábolas. E você vai se lembrar, senão tem que olhar aí alguns vídeos atrás, que as parábolas, as comparações, elas eram caracterizações de mistérios. Eu lembro de ter falado isso. São mistérios. Por que mistérios? Precisamos entender que mistério não é algo medonho ou assustador. Também mistério não é algo assim tido como ninguém sabe, está escondido de tudo. Realmente o mistério é algo oculto, mas é sabido de um grupo. Por isso ele passa a ser um mistério para os que não são do grupo. Tá? Então, mistério, nós temos que entender que é uma verdade conhecida por um determinado grupo, em que outro não sabe dessa verdade. Para esse grupo de fora, passa a ser então um mistério, não sabe. É algo a ser desvendado. E esse grupo que sabe dessa verdade pode até falar palavras típicas daquele grupo que os de fora não vão entender. É fácil ver isso quando você está incluído num determinado trabalho que tem lá as palavras típicas daquele trabalho. Você pode conversar um com o outro, que se a pessoa não for daquela mesma área, ela não entende o que está sendo falado. É um mistério para ela. É isso que é mistério. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos com atenção agora para o capítulo 13, nós vamos ver que até então as parábolas elas são explanadas por Jesus até agora, mas quando elas são explicadas, elas não são explicadas a todos. Não sei se você já tinha se atentado a isso. Por quê? Porque a explicação, que é o desvendar da verdade, vai ser ou continuar sendo mistério para aqueles que não são devido conhecê-las. Então, Jesus vai explicar as parábolas somente para os seus discípulos, não para toda a multidão que estava ali com ele. Quer que eu te mostre isso? Por isso que as parábolas continuariam a ser mistérios para alguns, não para os discípulos que vão entender as explicações das parábolas. Só para você entender o que eu estou querendo dizer, Mateus 13, primeira parábola, por exemplo, que é a parábola do semeador, veja que começa no versículo 1, mas quando chega no versículo 10, quando vai ter a explicação da parábola, é diferente. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram, por que eles falam? E Jesus vai explicar, agora só para os discípulos que se aproximaram dele. Veja que a explicação da parábola do semeador não é para todos. Ela foi contada, mas explicada para alguns. Então ela é mistério ainda, para outros. Veja na do joio. Acontece a mesma coisa na do joio, que começa no versículo 24, a parábola é contada, mas a explicação no versículo 36, olha o que Jesus faz. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa e chegando-se a ele os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola, e aí vai ser explicada a parábola.
E preste atenção agora então, e é por isso que a partir de agora as multidões foram despedidas e Jesus vai para casa. E agora a parábola do tesouro escondido, que é a próxima de hoje, a parábola da pérola e a da rede, elas são contadas exclusivamente aos discípulos. Ah, mas eu não estou vendo a explicação delas aqui. Mas se vocês forem para o versículo 51, Jesus, depois de contar essas 3 parábolas, diz: entendestes todas estas coisas? Eles responderam: sim. Bom, se alguém entendeu, é porque não precisa de explicação. Mas se não, seria explicado aqui. Mas eles já entenderam agora a explicação das parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede, que são contadas agora só para os discípulos. Até a forma de começar a contar já muda. Veja que ele conta a parábola do semeador e depois diz no versículo 24, outra parábola lhe propôs, outra naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, no mesmo momento. Olha a parábola do grão de mostarda, outra parábola lhe propôs, exatamente na mesma hora, no mesmo momento, para as mesmas pessoas. Olha o 33, a parábola do fermento, disse-lhes ainda outra parábola, está na mesma situação, agora muda. Não diz mais outra parábola lhes contou, já começa de forma diferente. É como se estivesse em outro ambiente, porque estão. Versículo 36, as multidões foram despedidas. Agora estão Jesus com os discípulos. Então muda a forma até de começar. Agora é só o reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Não tem mais outra. Não tem mais. O que caracteriza ainda mais que aquelas 2 pequenas parábolas do grão de mostarda e do fermento faziam parte realmente daquele grupo específico, conforme nós já havíamos dito. Então, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede, elas foram contadas apenas para os discípulos. A representação do entendimento, da explicação, visto que eles já entenderam, eles mesmos disseram no versículo 51, são parábolas para os crentes entenderem. Vamos falar agora definitivamente sobre o que os crentes estão dispostos a fazer pelo reino. Não dá para contar essa parábola para o ímpio porque ele não está disposto a fazer nada pelo reino. Mas se eu e você somos os corações de terra boa, na qual foram plantadas sementes verdadeiras, o Evangelho realmente de Jesus, então nós estamos preparados para servir o reino. E é isso que essas parábolas vão nos ensinar. Letícia vai ler para nós então o versículo 44, que é a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ok, então vamos pensar um pouquinho nessa parábola rapidamente. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Então, o tesouro é a representação aí do reino dos céus, né? A história conta, em outras palavras, né, alguém, não é dito o motivo pelo qual, mas alguém está de alguma forma cuidando do terreno ali, não era dele, era de outra pessoa, tanto é que ele tem que comprar, então não é dele, mas o que ele estava fazendo ali não nos é dito. Alguém num campo ou está limpando, ou está cuidando, ou está preparando a terra para um plantio. Não faz sentido simplesmente estar num campo mexendo sem a esmo, não. E nós não sabemos o que ele poderia estar fazendo ali, mas de fato, enquanto ele está mexendo no campo, permitido, até depois ele vai comprar, ele encontra então um tesouro, né? Era típico da época, por isso que Jesus usa aqui esconder coisas valiosas. Eles não tinham banco na época, não tinham cofres blindados na época. Quem tinha um tesouro importante para não ser roubado pelos salteadores, escondia, cava a terra lá e tentava esconder aquilo que ele achava precioso. Por isso Jesus está usando essa analogia, tá bom? O tesouro que essa pessoa achou era tão valioso que ele, mesmo sem sair carregando esse tesouro, ele achou, diz o versículo no início, ele achou e escondeu, não no sentido de ter tirado ali, escondido em outro lugar, tanto é que ele vai comprar o terreno depois. Mas ele acha, vê a grandiosidade, a maravilha e não sabe meio o que fazer, o que ele sabe é que ele precisa daquilo, então ele tem que comprar o campo. Tá? E ele deixa ali por um tempo e dá um jeito de arrumar os recursos, diz aí que ele vendeu tudo o que tinha, né, para
ficar então com o campo. Então a ideia que traz aí para nós é de alguém que encontrou o que foi permitido encontrar, é claro, né? Nós sabemos que Deus é quem nos acha, né? Deus é quem nos procura, Ele é quem nos chama, mas de forma didática é possível nós irmos ao encontro de Deus, né? Ao encontro do reino, sabendo que primeiro o Espírito faz a obra em nós, senão Deus não diria: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, sabendo que a teologia nos diz que Ele é quem nos busca, mas é que Ele diz que se deixa ser encontrado, se deixa ser buscado, né? É nesse sentido, tá? Ele mesmo permite isso, e essa pessoa então está disposta a entregar tudo pelo reino, porque o tesouro é o reino dos céus é semelhante a um tesouro, que a pessoa encontrou ou se deu a conhecer a ela, enquanto ela buscava de todo o coração a Deus. É interessante pensarmos no vender tudo, não é? Se desfazer, pensa que vender tudo eu tenho que me desfazer daquilo que eu achava mais importante antes, daquilo que fazia sentido para mim, de valores, e agora tratando de vida espiritual, de valores éticos, morais, né, que eu achava correto antes, mas eu desfaço tudo isso para ficar agora com um outro tesouro que eu vejo que tem mais valor, mais grandiosidade, que é melhor ainda do que aquele que eu pensava, né? As demais coisas dessa vida passam a ser insignificantes quando eu encontro Deus, se permite ser encontrado por mim, né? As outras coisas ficam insignificantes quando nós vislumbramos o reino, vislumbramos o reino dos céus. Nós também temos que ser capazes de olhar e perceber que nada desta vida é tão importante quanto o reino de Deus nas nossas vidas. Não confundamos com falsos profetas que dizem: então você vende tudo e traz aqui para ter a bênção. Não tem nada a ver com isso, né? Aliás, o que menos tem a ver aqui é o valor monetário. O que tem a ver aqui é o valor ético, moral, cristão, né? É o valor espiritual, tá? Mas a ilustração é feita porque ela era importante na época. Eles conseguiriam vislumbrar o que estava sendo dito ali. Até porque o reino não se compra, né? Mas é uma forma de dizer: eu prefiro largar tudo, eu prefiro me abster de tudo pelo reino. Não é de tudo, família, daquilo que eu acho que era mais importante na minha vida. Eu estou disposto a ficar com o reino. Um exemplo claro disso é o do apóstolo Paulo. E eu encerro essa nossa devocional pensando nas palavras que ele disse lá em Filipenses, capítulo 3. E os irmãos vão entender agora a harmonia que dá com essa parábola, as palavras de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Quando Deus, ou Jesus, se deixa ser encontrado por Paulo, e ele é convertido ao Evangelho, ele encontra o reino, olha o que ele diz. E é por isso que ele diz, né? Ele estava dizendo aqui que ele era perseguidor, versículo 6. Antes ele era perseguidor da igreja, tal. Mas, versículo 7, do capítulo 3 de Filipenses: o que para mim era lucro, que eu considerava tesouro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa do tesouro do reino, né? Por amor do qual perdi todas as coisas, ou seja, deixei para trás todas as coisas, e as considero refúgio para ganhar a Cristo, para ganhar a Cristo. Lógico que ele não ganhou Cristo, é um modo de dizer, para estar com Cristo. Então, é fantástica, as palavras de Paulo se harmonizam perfeitamente com a explicação da parábola, a parábola do tesouro escondido. Para muitos já não está mais escondido, já foi desvendado. Tomara para mim e para você. Como nós percebemos isso? O tanto de alegria que nós transbordamos, e transbordante de alegria, o tanto de alegria que nós transbordamos por causa desse reino. Tá?
Veja a sua alegria se está mais nas coisas terrenas ou na glória dos céus, naquilo que está para ser contemplado por nós e em nós, que seremos glorificados. E assim você vai perceber se está transbordante de alegria pelo reino, porque é isso que espera-se daqueles corações eleitos no qual foi semeada a palavra, a proclamação do Evangelho. Deus te abençoe, tomara que a sua alegria esteja em primeiro lugar no reino. Por isso Jesus diria, buscar em primeiro lugar o reino. As demais coisas serão acrescentadas, não tem tanto valor quanto o reino dos céus. Há um hino que diz que então nós devemos servir a esse reino. A nossa maior alegria está nele, então vamos trabalhar por ele, servir ao Rei Jesus. O hino 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os segredos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, por Jesus salvação, o seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Senhor, muito obrigada, meu Deus, porque nós podemos, ó Pai, nos achegar a Ti e temos a alegria, Pai, de Te servir, ó Pai, de fazer parte do Teu reino, ó Pai. Amém. Que o Senhor, ó Pai, nos permita, ó Pai, a trabalhar para Ti, Deus, e glorificar o Teu nome. Que essa seja a nossa alegria, Pai, do louvor a Ti, Pai. Fica conosco, ó Deus, com a nossa igreja, nos abençoando, nos guardando, ó Pai, e sendo, ó Pai, o nosso escudo, ó Pai, o nosso sustento a cada dia, Deus. Fica com cada um de nós, ó Pai, o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.